te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. A paz, Danilza, paz, Camila. Eu quero compartilhar uma palavra que ontem eu fiquei refletindo. Eu já ministrei essa palavra há um tempo atrás, mas diante, né, de um comentário de uma amiga e irmã que ela me fez, né, assim, ontem, diante da palavra, né, assim, e aí daí eu coloquei até um louvor e e aí ela começou a conversar comigo pelo direct, e aí ela falou um termo, né, assim, e me lembrou justamente desse texto que eu havia ministrado faz um tempo, né, assim. Eu queria que, se você pudesse abrir aí, né, quando ela entrar, né, ela vai saber, né, assim, Gênesis capítulo 25, Gênesis 25, a partir do versículo 24, diz o seguinte: Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava de rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isto, também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de primogênito, de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez o juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão ensopado com lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se. Assim Esaú desprezou o direito de filho mais velho. Quando, né, como eu iniciei, né, quando estava conversando com essa amiga pelo direct, e aí ela falou esse termo, né, de não vou vender por um prato de lentilha a minha primogenitura. E aí eu me lembrei que há muitos anos, né, eu ministrei esse texto. E aí, quando eu estava vindo, o Senhor falou ao meu coração a respeito de direito. Observe que Jacó, né, desde o início, né, desde lá do ventre, desejou o direito de ser primogênito, de ser o primeiro. Observe que a Bíblia diz que ele estava agarrado no calcanhar de Esaú. Eles nasceram, e se você olhar a história de Jacó e de Esaú, você vai observar não só dessa primeira vez, né, assim, como quando mais na frente o seu pai, né, vai abençoar a Jacó, a Esaú. Jacó, né, a sua mãe escuta, Rebeca escuta e diz: olha, o teu pai tá para abençoar, né?
Paz, Jana. E daí, né, assim, mas ela tá dando a paz do Senhor bom dia pra Camilinha, né? Aí, e aí, né, assim, quando ele tava lá na frente, a sua mãe escuta e diz: ah, vem cá, né? Esaú era peludo, né? Assim, Jacó era lisinho, né? Assim, e daí ela coloca peles de animais, né? Assim, e ele vai lá, o desejo de obter esse direito. Será que no nosso dia a dia a gente abre a mão do direito que temos? Eu não estou aqui te induzindo, né? Porque eu sei que as feministas devem, né, cair em cima, ficar terrível, raiva de mim, ou algumas pessoas, né, assim, sobre o meu posicionamento, né, sobre o que eu acho que é certo, o que é direito, né, assim. Mas Jacó, né, assim, desejando esse lugar de primogenitura, esse lugar de ser o primeiro, de estar em primeiro, né? Lembre que quando o Senhor fala lá no livro de Mateus, né, quando o Senhor ensina, né, a oração, quando o Senhor nos ensina, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Buscar primeiro, desejar ser o primeiro, não de competir, não de pensamento positivo ou de palavra afirmativa ou palavras que agora você vai reivindicar, né, o seu direito. Não, eu não estou aqui nesse momento transmitindo essa palavra para agora, né? Assim, você simplesmente dizer assim: eu tenho direito e agora eu vou mandar em Deus e vou reivindicar que ele faça isso, né? Como algumas denominações que quer colocar Deus na parede, colocar o dedo bem grandão no rosto de Cristo, né? E dizer: você tem que me dar, porque eu tenho direito, o Senhor falou. E aí começa aquelas coisas, né, que eu particularmente, né, assim, não aprovo, porque eu não acho que biblicamente é isso, né, assim, o fato de termos esse direito, né, assim, não quer dizer que nós precisamos tratar o Senhor, e nem pode tratar o Senhor dessa forma. Essa passagem, assim, quando essa amiga, né, escreveu, né, quando estava falando, né, comigo ontem no direct, né, assim, como Deus falou forte comigo sobre direito. E como muitas vezes nós abrimos a mão desse direito por uma falsa alegria, um momento de prazer. Paz, minha pipoquinha, te amo. Um momento, né, de prazer, de momentos de alegria, aquela coisa que é passageira, que a gente abre a mão desse direito. E o inimigo, sabendo, né, assim, a importância, o que significa essa primogenitura, esse direito que traz de filho, que eu e você tem. A Bíblia diz que o Senhor, lá no livro de João, ele diz o seguinte: a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Direito, né? Ou seja, uma certidão. Eu tenho o direito de ter na minha certidão que o meu Pai é Jesus Cristo, é o Senhor da minha vida, é Deus. E aí,
Tá certo, Paulinha? Daqui a pouquinho, só um instante. E aí, né, assim, eu tô aqui só fazendo a palavra do dia, só um momentinho, tá? E aí, né, assim, Jacó já tinha entendido, né, assim, e aí a gente vê, né, desde lá do ventre, né, ele agarrado no calcanhar de Esaú, para que Esaú até nem saísse primeiro, ele tivesse a oportunidade de dar aquela reviravolta e sair pelo direito que tinha. Observe que Jacó, ele não abre mão desse desejo de ter esse direito de primogenitura. E aí não justifica, porque para você conquistar esse direito, você não pode abrir mão e nem fazer de todo jeito, né? Você não pode abrir mão e deixar e fazer de qualquer jeito, como foi Jacó. Jacó, ele até desejou, sabia da importância, só que ele usou os meios errados para adquirir essa primogenitura, esse direito de ser o primeiro. Ao contrário de Esaú, que tinha o direito, que era o primogênito, ele abriu mão desse direito. E nessa manhã eu venho aqui te trazer uma palavra. O que você está fazendo com esse direito de filho, de filha que você tem? Será que você está abrindo mão do direito de ser reconhecida como filha do Deus Altíssimo? Será que você está abrindo mão desse direito? E por causa da adversidade, dos problemas, da dificuldade, dos pratos de lentilhas que algumas pessoas te oferecem, você abrir mão? Será que vale a pena você abrir mão desse direito? Minha irmã Paula, né, ela quer fazer um agradecimento. Então, eu não costumo fazer isso, mas como ela vai estar indo para o trabalho, né, assim, eu vou só dar uma paradinha aqui na palavra do dia, vou fazer a chamada dela, ela vai agradecer, tá certo? Que ela deseja, né, agradecer, tá certo? Sabendo, Paulo, aqui fica gravado, tá certo? Porque é a palavra do dia, e fica lá no canal. Aí você vai querer assim mesmo? Deixa eu só receber a confirmação dela. Paula? Certo, ok. Obrigada, filha. Nancy, minha Bruninha tá falando aí, né? Acho que caiu a internet de Paula, né, da minha irmã. E aí eu acho que ela não, por isso que ela não está conseguindo retornar, né? Assim, ela tinha um agradecimento para fazer, tá certo? E aí, né, ela queria essa oportunidade, tá certo? Para fazer, ok? Mas aí eu acho que ou a internet dela caiu ou porque ela botou aí, né? Ah, tá bom, entendi, Paulinha. Ela botou hoje não, né? Porque daqui a pouco eu vou para o trabalho. Tá certo, ok? Então vamos lá. Dar continuidade, tá certo? É só abrir esse espaço, né? Assim, porque ela falou, né, que estava indo para o trabalho, né? Glória a Deus. E aí eu ia dar essa oportunidade, né? Para ela poder estar agradecendo ao Senhor. Então, vamos voltar aqui, né? Para
a ministração e a palavra do dia. E aí o Senhor começou a falar ao meu coração a respeito do que a gente faz com esse direito. O que que eu e você está fazendo com esse direito de ser chamada filha do Senhor? Será que diante de uma fome como Jacó, como Esaú estava, veja que Esaú não dava a importância, não entendia a importância dessa primogenitura, desse direito. Porque ele diz assim, quando Jacó, aproveitando a situação, porque o inimigo vai nos atacar, oferecer os pratos de lentilha nos momentos mais difíceis, né, de fragilidade nossa, ele vai apresentar os pratos de lentilha que ao início parece ser muito saboroso, parece ser muito bom, parece ser muito perfeito, né? Assim, eu vejo, né, pessoas, por exemplo, né, que aí tá esperando, né, no Senhor um esposo, né, um namorado, e muitas vezes, né, assim, o primeiro que passa, né, assim, porque tem umas palavrinhas doces e coisa e tal, né, assim, e as pessoas terminam cedendo, né, assim, pelo aquele momento de solidão, de angústia, né, aquele momento. E quando a gente vê, né, os anos vai passando, né, e como todo e qualquer, né, assim, casamento, porque são duas pessoas que são diferentes, então vai existir problemas, dificuldades, e aí, né, assim, quando é só pelo o interesse, pelo aquele momento de fome, né, que a pessoa está passando, aí a gente olha tudo perfeito, né? Já ouviu dizer que o tempero da comida é a fome, né? Às vezes a comida tá horrível, né, assim, mas quando você tá com fome, ela é um banquete. Você não percebe se ela está gordurosa, se ela está insossa, se ela está salgada, né, assim. Mas quando você começa a comer, como é que você começa a encher, né, se saciar, você começa a perceber, nossa, né, quem não já fez isso, né? Quando tá lá quase no final, né, do prato aí, mas nessa comida tá meio salgada, tá desde o começo. Mas porque você estava com fome, você não percebeu. E assim as tentações, as provas, as adversidades que se levantam contra a nossa vida. Observe que Esaú, ele não entende a importância desse direito na vida dele. Porque quando ele está com fome, veja como ele despreza, veja como ele se refere a esse direito, a essa primogenitura. Veja a expressão que ele diz. Jacó, porém, respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, primogenitura, né, assim. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? E por isso que nessa manhã, o Senhor, né, quando estava falando, né, assim, eu não sei se eu posso citar nem quem foi, que estava falando comigo no direct, e que quando ela citou, né, essa parte de primogenitura e prato de lentilha, né, assim, na hora o Senhor começou a falar comigo sobre esse direito, né? Será que eu e você, eu pude entender que essa pessoa entendeu o direito de primogenitura, o direito de ser chamada filha do Deus Altíssimo, que não vale a pena, né, em meio a estar morrendo, né, assim como Esaú, né, assim diz, né, eu tô quase morrendo aqui de fome, né, assim, e aí ele cede esse direito. Muitas vezes eu e você tá assim, né? Eu e você somos filhos do Deus Altíssimo, até sabemos que somos, porque Deus nos deu esse direito, né?
quando nós aceitamos a Cristo, nós temos uma nova identidade. Mas, muitas vezes, em meio a uma fragilidade, em meio a uma necessidade. Pronto, então ela me autorizou, né? Foi Jana, né? Ontem ela estava conversando comigo no direct que eu tinha enviado uma palavra, né? Para ela, junto com o louvor. E aí ela disse, né? E ela falou, né? Nianinha, né? Entre a conversa, né? Que eu não vou dizer, mas assim, aí ela falou, né? Assim, tá difícil, mas eu não quero abrir mão da minha primogenitura, né? Pelo prato de lentilha. Querida, quando eu estava lendo aquilo, bateu tão forte, né? E porque o Senhor começou a falar comigo, você conhece o seu direito. Qual a importância que você está dando a esse direito? Será que você está como Esaú? Que diante daquela fome, porque ele estava lá, né, na lida, e diante daquela fome, ele diz, de que me vale isso? Do que me vale esse direito de filho mais velho? Parece que ele esqueceu todo a história, todo o significado de ser o primogênito. Esqueceu, querido, muitas vezes, eu e você, e eu estou dizendo que Deus falou comigo, eu não estou soltando direta para ninguém, nem dizendo para ninguém, acusando ninguém. É uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele nos alertou que no mundo nós teríamos aflição. Enquanto nós estamos aqui, né, nós vamos passar por algumas situações. Infelizmente, né, hoje prega-se um evangelho de facilidade. Venha e você vai ser feliz para sempre. Você é feliz para sempre. Mas isso não quer dizer que vai ter a ausência de dificuldade, de adversidade, de perseguição. Paulo, ele diz lá no livro de Romanos, quando ele escreve para a igreja de Roma, Paulo vai dizer, que diremos, pois, sobre todas essas coisas? O que nos pode nos separar do amor de Cristo? Será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Ele diz nada. Nada nos separa do amor de Cristo. E ele estava citando, querido, porque Paulo, né, ele disse assim, ó, a leve e momentânea tribulação não tem um peso de glória que o Senhor tem preparado. Querido, ele tinha um entendimento que enquanto nós estávamos aqui, o próprio Jesus, na bem-aventurança, né, assim, ele diz, bem-aventurados sois vós quando pelo meu nome sou injuriado, falarem todo mal contra vós, porque grande é o vosso galardão. Deus não ensinou um evangelho de facilidade. E nem eu estou pregando aqui que você deve, né, se conformar. Não, eu estou dizendo, e nem estou pregando que você agora vai reivindicar porque você tem o direito. Não, tem um equilíbrio em nome de Jesus. Essa palavra é, primeiro, você entende e qual é o valor que você está dando ao direito que você tem de filha. Qual é o valor, qual é a importância que você está. Em meio a acusações do inimigo, em meio aos levantes do adversário, muitas vezes, sabe o que eu faço com esse direito? Eu digo, ei, Satanás, você não tem não. Direito, você não tem poder, você não tem autoridade para tocar na minha vida, porque a palavra do Senhor diz que quem é do Senhor Jesus, o maligno não os toca. Por isso você não tem autoridade, você não tem permissão, mas é reconhecendo o direito que eu tenho em Cristo Jesus.
É dizer, Pai, eu estou aqui diante do Senhor, te apresentando as minhas necessidades, as minhas dificuldades ao meu Pai. Faça igual a Jó, mãe de Jana, né? Ao meu Senhor, né? Propriedade, meu Senhor, o meu Deus. Porque eu entendo o direito de filha. E como filha, a gente precisa se comportar. Né, assim, pela minha criação e como eu criei também os meus filhos, né, respeitando a autoridade de pai. Às vezes, né, minha filha, ela morre de rir comigo, e Xandinho também, meu filho, né, Débora e Xandinho, e aí eles riem, porque às vezes ele diz assim, mas ela disse, ela quem? Ela é sua mãe, né, assim, e aí eles brincam, né, comigo, ela quem? Ela é sua mãe, né, assim, aí, por quê? Porque, querido, nós precisamos saber como a gente se dirige ao nosso pai. Ele quer que a gente saiba o direito que nós temos de filha, porque ele nos resgatou do império das trevas, mas não para estar reivindicando, botando Deus na parede. É você chegar diante dele e dizer, Pai, eu entendo o direito que tu me desse de ser feito tua filha. Oh, Pai, eu estou aqui te pedindo, porque o Senhor diz que um pai terreno com todos os seus erros sabe dar boas coisas, ou seja, se o filho lhe pedir pão, ele não vai dar pedra. Quem dirá o Pai Celestial, que sabe de tudo que você precisa. Como é que você está tratando esse direito que você tem? Será que você está pegando esse direito e dizendo assim, que me vale ser salva, que me vale ser serva, né, do Senhor? Se eu não tenho isso, se Deus não está me dando isso, porque eu estou precisando, eu quero, e eu quero agora, eu preciso agora. E a gente diz, né? Quantos você não já ouviu? Quem é crente há mais tempo, quem não já ouviu dizer, nossa, né? Quando alguém se converteu, veio lá do mundão. E aí começa a lapidação, e aí e alguém diz assim, quando eu estava no mundo, eu não passava por isso. Quando eu estava, porque quando você não enxergava, por isso que você não via, você tinha uma alegria momentânea. Seus valores eram outros de felicidade. E diante dessa palavra, querido, sabe, muitas vezes nós olhamos e não damos o valor. Será que você está dizendo nessa manhã, como Esaú, de que me vale? De que me vale, pastora, tá nessa campanha? De que me vale, pastora, tá entrando aqui nessa live para receber essa palavra que para hoje, para mim, não serviu. Foi muito dura, não foi de muito da glória, aleluia, né? Assim, de foi eu recebo, eu tomo posse. O que você está fazendo? Como você está tratando esse direito? Você está na posição de Esaú, que diante ao silêncio de Deus, diante do espera, aguarda de Deus, diante do não de Deus, diante do eu estou trabalhando em teu favor, você está dizendo, do que me vale isso? Eu vou para o mundo, eu vou deixar essa história, né? Porque não vale a pena. Se eu não fosse crente, eu fazia assim. O que você está dizendo? Diante das provas, diante das situações.
Porque, querido, tem gente que quer viver o direito de filha e acha que, tipo, vai pedir como Deus fosse o gênio da lâmpada. E nem comparativo tem, porque o gênio da lâmpada, na história em quadrinho, de fantasia, você tem direito a 3 pedidos. A Deus não, você pode pedir quantas vezes você quiser. Se tiver no trono, se tiver no centro da vontade dele, ele vai te responder. Mas será que hoje você está respondendo como Esaú? De que me vale ir para o culto? De que me vale, né, orar? De que me vale buscar? De que me vale ler a palavra? Se eu não estou vendo isso e isso resolver. Porque você é uma menina mimada, um menino mimado. Que não tem, mas diferentemente de Jacó. Será que você está como Jacó? Correndo, né, atrás desse direito, segurando esse direito, se apossando desse direito. E dizendo, eu vou buscar esse direito, eu quero esse direito para a minha vida. Jacó, ele queria esse direito. Ele queria a primogenitura. Os meios, errado. Os meios pelo qual ele quis ter esse direito, foi errado. Trapaceando. E lá na frente a gente vê um Labão, né, para Jacó ser confrontado para saber a dor que Esaú sentiu quando ele trapaceou Esaú. Lá na frente ele viu um Jacó, ele viu um Labão. Porque tem gente que é assim, né? Quer o marido da irmã, quer o carro, quer a vida da irmã, né? Quer usufruir de tudo, né, que tem. Pensando que lá na frente não tem um Labão que vai fazer ou tão quanto ou pior do que você fez. Mas será que você está na posição de Jacó? Dizendo, eu luto todos os dias para preservar esse direito, para ter esse direito na minha vida. Sabe, querido, que a palavra de Deus é perfeita, é maravilhosa, que, né, Camilinha, domingo estava dizendo, a pastora, né, ela tem umas sacadas assim, ela vê umas coisas que a gente não vê, às vezes, no texto, né, assim, ela e Bruninha estavam falando, né, assim, por causa da ministração que eu dei, né, domingo, e aí, querido, né, assim, olha, né, você aprende com os dois. O direito que Jacó, que Esaú, disse assim, tratou. Que me vale isso? Que me vale isso? E Jacó, eu não estou aqui fazendo apologia aos meios que Jacó teve. Eu quero te dizer, né, o sentido de lutar. Esse Jacó que conquistou essa primogenitura, esse direito, não de uma forma correta, mas lá no Val de Jaboque, quando ele luta com o anjo, observe aquela persistência. Eu consegui esse direito, eu vou lutar com todas as minhas forças, porque ele disse, eu não te largo até que tu me abençoes. Leia a palavra para você ver. Leia lá. Jacó no Val de Jaboque, quando ele luta com o anjo, né? E acho que deixa eu ver. Acho que é o 32, se não me falha a memória. Não. É o 31, né? Quando
se alguém me ajudar, tá certo? Mas é 32, 22 em diante. Você vai ver um Jacó que ele diz: te deixo nada, Jesus. Eu consegui esse direito de primogenitura. Eu consegui esse direito e eu não vou largar não, enquanto tu não me abençoares. Obrigado, filha. Enquanto tu não me abençoares. Só faltou colocar aí Gênesis, é Gênesis 32, 22, né? A partir do 22, né? Ele diz: eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. Já Esaú, o que é que ele faz? Do que me vale isso, né? Essa primogenitura, se eu tô aqui morrendo de fome. Veja a diferença. Veja a diferença, querido, de quem sabe a importância desse direito e o que se pode fazer com esse direito. E o que esse direito vai trazer para as nossas vidas. Querido, olha, Jacó, quando tomou posse, porque ele tomou posse, viu? Ele tomou posse. Ele disse assim: ó, me vende esse direito de primogenitura. Esaú disse: que me vale isso? Toma, eu te vendo, me dá aí esse prato de ensopado de lentilha, me dá. Ele é mais valioso do que a minha primogenitura. Sabe que muita gente está assim, muitos crentes, querendo sair do lugar do direito de filha, de filho, por causa de um casamento, por causa de um trabalho, por causa de um amigo, por causa de uma situação. Sair do direito de filha, de filho, dizendo que vale, né, assim, orar tanto, buscar tanto, ler tanto a palavra. Vale o direito de ter intimidade com Deus, de Deus se revelar, de Deus se mostrar, né? Tem uma pessoa que falou assim pra mim, né? Mãe, eu fico incrível, né? Assim, eu sou concursada, tu não és, eu ganho muito bem, mas eu moro em um apartamento popular, que nem elevador tem. Eu tenho um carro popular. Não, eu tenho um carro igual ao teu, dizendo que o meu carro era um carro, né, inferior. Eu vivo fazendo empréstimo consignado. E eu vejo, né, que tu tem uma alegria, tu tem uma palavra, tu tem uma intimidade, tu tem coisas, né, assim, que eu vejo. E eu disse, porque não é o ter, mas é o ser. Eu sei que eu sou em Cristo Jesus. Então, essas coisas que são passageiras, são momentâneas, elas não podem tirar o lugar, o direito. Por isso que eu posso entender o que Paulo pode dizer quando ele disse essa leve e momentânea, porque ele sabia que era passageiro. Porque não tinha como comparar o peso de glória, o direito que ele tinha de ser filho, de ter um galardão, de ter um lugar preparado para ele. Mas muitas vezes eu e você não luta como Jacó. Não dá a importância que Jacó deu ao lugar de primogenitura, ao lugar do direito de ser filha do Senhor. Algumas pessoas sabem,
E eu, quando eu estava evangelizando aqui no meu trabalho, que sou eu, crente, né, assim, e aí eu falei, né, assim, eu não vou mudar a minha essência, os meus valores, para ser inserida em um grupo. Não. E alguém disse, mas nem para tirar foto, tipo no carnaval. Eu disse, não vendo meu direito, não vendo por um momento. Será que você está vendendo o teu direito por um momento de alguém, vamos aqui para tal lugar, ou vamos aqui, né, ajeitar isso, ou vamos sentar aqui, menina, é só uma cervejinha, é só um copinho, é só, e você cedendo, porque você diz que vale essa primogenitura, que vale eu servir com dedicação ao Senhor, que vale isso. Eu falei, né, que quando uma pessoa disse, né, que tipo, eu me esforço demais, né, assim, nem Deus está querendo isso, e eu fiquei olhando assim, nossa, como essa pessoa não tem a visão, né, assim, porque primeiro, para cada um, Deus tem um chamado, um trabalhar específico. Eu nunca faço por obrigação, né, eu sei que a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Eu sou esforçada, eu não sou preguiçosa. Eu não sou molenga, nem assim. Mesmo doendo, mesmo não querendo, mesmo não, eu tenho que fazer sim a vontade do meu Pai. E eu lamentei, né? Como eu ainda não consegui esquecer nessa frase, porque como eu lamentei, né? Assim, por isso que é melhor ficar como o princípio dos irmãos, dos amigos de Jó. Fica em silêncio, porque tem gente que quando vai abrir a boca não edifica, não edifica. E Jana é a mais antiga, sabe, né? Eu me lembro que quando eu fiz a cirurgia, né, assim, e aí eu precisando de oração, eu querendo, né, uma palavra e tal, tudo, foi o momento mais que o Senhor enviou. Quando eu recebi o diagnóstico, né, assim, as próprias meninas, né, do grupo, do ministério, né, e pedi oração, isso e aquilo, e eu me esforçando. E a pessoa olhou como isso, um esforço desnecessário. Desnecessário porque você não sabe a intimidade que eu tenho com meu Deus. O que Ele cobra de mim, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E aí a gente vê, né, assim, que, né, alguém na verdade tem aquela inveja como Miriam. Deus só fala contigo, Deus só mostra a ti. Cuidado, né, para não ficar leprosa, como ficou. Porque vai falar o que não sabe, vai se intrometer, vai dizer o que não sabe. Jacó, querido, ele sabia dessa importância. E quando ele conquistou por meios errados, esquece essa parte, né? Mas por meios errados, porque ele trapaceou. Esse foi o meio errado, trapaceou. Mas quando ele tem um encontro lá no Val de Jaboque, ele diz, eu não largo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não largo, eu luto contra a carne, eu luto contra, sabe, os ataques, eu luto contra tudo, mas eu não largo esse direito eu não largo. E a Bíblia diz que quem não larga, que quem entende esse direito, que quem toma posse desse direito, desfruta, porque a Bíblia diz que o Senhor abençoou a Jacó. As 12 tribos veio da descendência de Jacó. Que entendeu, que lutou contra toda a sua força ali, mas ele disse, eu não largo esse direito, eu não largo essa bênção,
Não larga, querido, o direito da primogenitura, o direito que o Senhor te deu de filha. Tenha esse desejo como Jacó, de, sabe, lutar contra a carne, lutar contra pensamentos, lutar contra as adversidades, por esse direito que você entende. Por esse direito que você entende que é importante. Que não é na visão de Esaú. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor o rejeitou a Esaú. Porque ele desfez desse direito. Desfez esse direito e eu vou deixar essa história de buscar, de orar, de me santificar. Eu vou olhando essa busca, olhando esse direito sem importância, sem valor, mas que nessa manhã você tem a visão de Jacó, a visão da importância desse direito na tua vida. Esse direito que dá acesso à presença do Senhor a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora. Algumas pessoas dizem que eu falo muito, né? Tem pessoas que até dizem, ela não deixa nem eu falar, né? Assim, liga para me pedir conselho, vai para me pedir conselho. E aí, quando eu começo a falar de Jesus, eu vou entrando, né? Assim, e aí não deixa nem eu falar. E eu aprendi com esse direito que eu posso entrar e falar quantas vezes, né, eu quiser, eu desejar, que o meu Deus, ele vai estar pronto para ouvir. Eu posso falar agora com ele e daqui a pouco que terminar essa live, eu falar de novo, ele vai estar pronto para ouvir. Os seus ouvidos não vão estar agravados para que ele não possa me ouvir. Mas, pastora, nem eu mesmo aguento eu falar desse assunto. Ah, você, querido, coloca diante do trono da graça, coloca diante de Deus. Entra não mandando, não reivindicando a Deus, não. Entra dizendo, Senhor, eu reconheço que eu sou tua filha. E como filha, né, assim, eu digo assim, né, e eu acho que Deus fica olhando para mim, só Deus não tem paciência comigo, só Ele me entende. Porque às vezes eu digo até assim ao Senhor, né, eu disse, Senhor é meu pai terreno, Ele não faria isso, Ele não teria essa paciência, mas eu estou aqui, né, diante do Senhor, te pedindo, porque eu sei que o Senhor não me cansa de ouvir, o Senhor é capaz de fazer. E não é por merecimento, ou seja, se eu for dedicada, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, porque a própria Bíblia diz lá no livro de Isaías que as nossas obras não passam de trapo de imundícia. É a graça, a gente precisa entender que essa graça de Deus é um favor imerecido. Nada que a gente faça paga, né? Mas esse amor, essa graça de Deus dá esse direito de a gente poder chegar e dizer, Pai, como filha, tu dissesse, né, assim, que o que era teu, eu era co-herdeira contigo. Então, Pai, faz por mim, Pai. Eu não abro mão desse direito, Pai, de ser chamada tua filha. Amém? Que Deus abençoe. Talvez, né, não foi a palavra que você, nesse dia, estava ansiosa em ouvir, mas foi aquela palavra, sim, que você necessitava ouvir, que você precisava ouvir. Eu compartilho aquilo que o Senhor fala comigo, aquilo que Ele, né, tem trabalhado, me ensinado na minha vida, porque enquanto estamos vivos e como estamos aqui, nós crescemos no Senhor, nós aprendemos todos os dias.
Sabe, eu já ministrei essa palavra, mas ontem, quando Jana falou comigo pelo direct, né, a gente conversando, na hora Deus falou comigo, né, sobre direito. O que você está fazendo com esse direito? E eu fiquei refletindo, eu disse, Jesus, quantas vezes eu não abro a minha boca e digo, olha para aí, tá vendo? A gente quer fazer as coisas certas, a gente quer andar em integridade, a gente quer fazer e parece que os outros sempre que são errados é que prospera, é que faz. Vê que coisa. É nesse momento de angústia, de fome, que vai se apresentar os pratos de lentilhas para a gente abrir mão do direito de ter sido feita filha do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe a tua vida, né? Que a bênção do Senhor, né, resplandeça sobre a tua vida nesse dia, que você tenha um dia de excelência, que você, né, possa ser esse agente abençoador e compartilha, né, dessa ministração para várias pessoas, que você possa, né, ouvir, que pode ser alcançado por essa palavra, né, que muitas vezes levanta, né, aquele que está com os joelhos, né, fraquejando. Que Deus abençoe a tua vida, né, que você tenha um dia de excelência na presença do Senhor. Um beijo, Deus abençoe. Obrigada, Jana, né, por ter permitido, né, e ter compartilhado, né, esse texto, né, esses 2 pontos, primogenitura, né, e prato de lentilha, né, porque o Senhor me ensinou e me alertou do que eu estou fazendo com esse direito, né, o que é que eu estou fazendo, qual a importância que eu estou dando esse direito, que Deus retribua o teu feito, né, que a bênção abundante do Senhor derrame sobre a tua vida, né, nesse dia e todos os dias, o Senhor te cerque com a tua bondade, né, que a cada um de você que aí vai ouvir essa ministração, né, transmite para alguém, seja esse agente abençoador, né, que o Senhor quer usar como instrumento nas mãos, né, para alcançar outras vidas, para que essas vidas cheguem, né, a ouvir a palavra de Deus, encontrar esta verdade que liberta, que transforma, que nos fortalece. Seja você esse agente, né, abençoador, né? Siga, né, lá esse canal, né? Tá lá a nossa irmã, né, Bruninha da mídia, vai colocar aqui embaixo, né, o nome, o canal, e você pode seguir. Lá tem várias ministrações, né, assim, que você pode compartilhar, que você pode, né, ouvir, né, a palavra do dia. Que Deus abençoe o teu dia, que seja um dia de bênção, de excelência para a tua vida, né? Que a mão grande e poderosa do Senhor, né, te acompanhe, né, esteja sobre a tua vida, né, te abençoando, né, todos os dias, te cercando com a bondade dele, né? Reconheça e vigie no direito que você está, como você está tratando esse direito, né, que você tem de filha, né, e seja como Jacó, lute, né, lute para, né, não sair do lugar da primogenitura, do direito de ser feito filha do Deus Altíssimo. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos.